somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, primeiro domingo do Advento, damos início, sim, ao tempo de Quaresma, um tempo precioso em vista da Páscoa, que é o momento mais alto da fé cristã. Jesus dá a sua vida por nós, morre na cruz por nós. Pela sua paixão encontramos a vida, mas é na ressurreição que se mostra assim a nova vida que Ele trouxe a cada um de nós. Mas como no deserto da nossa vida também temos muitas tentações, também caímos muitas vezes, queremos nesse período pensar, refletir na paixão do Senhor e pedir essa conversão a cada um de nós. Pedir a Deus que nos ajude nesse processo de conversão. Conversão não é um momento único da vida, fui batizado e resolveu. Não, é um processo a cada dia de nos aproximar de Deus. E foi a primeira coisa que Jesus fez depois que Ele mesmo foi tentado no deserto, pedir: arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho, crede nessa nova vida que Ele veio trazer para nós. Quaresma, portanto, não é um tempo de luto, de tristeza, não é tempo de ficar triste para lá e para cá, é tempo de parar para refletir um pouquinho na nossa caminhada, como nós temos vivido como cristãos. Se nós tiramos alguns elementos da liturgia, é para perceber, é para nós notarmos que estamos vivendo esse momento de reflexão da paixão do Senhor. Afinal, celebraremos ainda a ressurreição dele. Por isso, os instrumentos são tocados mais baixos na missa, não é cantado glória na missa, nem é cantado aleluia, porque são expressões de ressurreição. Não se toca o sino, porque o sino, em primeiro lugar, lembra a ressurreição. Aqui, como a gente não tem sino, eu combinei com os ministros de não tocar sineta na hora da Eucaristia, para notar que está faltando alguma coisa. Não é porque os ministros são ruins. Se a gente achar que o ministro é ruim, é porque a gente já está julgando demais. Não, é para notar que falta alguma coisa. Estamos vivendo esse momento com o Senhor de paixão, de busca de conversão. Quando chegarmos novamente na Páscoa, aí vai soar o aleluia, vai soar de novo o sino na vida da igreja. E o Senhor nos pede justamente conversão, e as orações da liturgia de hoje falam sobre o que é conversão. Como disse, é um processo.
A oração do dia que já fizemos antes da leitura, nós pedimos a Deus, Senhor, que possamos conhecer melhor o Cristo. É o se aproximar de Deus. É justamente estar em oração, é aproximar-nos da palavra de Deus, nos aproximar mais do Senhor e, claro, através disso, corresponder ao seu amor com uma vida santa. Mas a santidade é justamente viver uma vida próxima de Deus. É a primeira coisa que procuramos na Quaresma, fortalecer nossa oração e nossa busca de Deus. Mas chamo a atenção nessa homilia para um segundo elemento da conversão que está mais claro na oração que vamos fazer sobre as oferendas. A oração sobre as oferendas diz assim: Senhor, que nosso coração possa corresponder às oferendas que apresentamos. E aí eu faço uma pergunta: o que a gente trouxe para oferecer para Deus? O que a gente está apresentando para Deus hoje? Alguns vão dizer que na missa é apresentado o pão e o vinho, e de fato é. Mas por trás do pão e o vinho tem algo mais. Como que nosso coração corresponde ao pão e ao vinho? E aí entra um elemento que eu lembro ter falado aqui na missa de Corpus Christi do ano passado, mas como só foi transmitido, sei que muitos não ouviram. Houve um momento na minha caminhada que revolucionou a minha vida e a minha relação com a Eucaristia. Eu tinha meus 20 e poucos anos quando eu aprendi que no Catecismo da Igreja Católica explica o sentido do pão e o vinho. No pão, nós apresentamos ali o fruto do trabalho humano. Nós apresentamos com o pão aquilo que são os nossos sucessos, as nossas conquistas, o fruto sim do nosso trabalho, aquilo que conseguimos na nossa vida. De certa forma, isso está representado também nas ofertas que fazemos aos pobres, na coleta da missa, mas não é só isso. Estamos falando de ofertar, sim, a nossa vida, aquilo que conseguimos, aquilo que conquistamos. Como agradecimento a Deus, apresentamos o fruto do trabalho. E o vinho, Padre? Com o vinho, nós recordamos muito aquele episódio onde antigamente se amassava a uva com os pés para poder apodrecer e fermentar e virar vinho. E ali no vinho está representado o nosso suor, nosso esforço, nosso cansaço, nosso sangue derramado ou choro derramado, nossos fracassos, nossas tristezas. Nós apresentamos isso com o vinho. Ou seja, o que se torna Eucaristia, na verdade, é aquilo que nós apresentamos às nossas vidas, com seus sucessos, seus fracassos, suas alegrias e tristezas. Nós oferecemos a nossa vida para que nós sejamos transformados em Cristo, nós sejamos, uma expressão mais difícil, eucaristizados, né? Nós nos tornemos Eucaristia. Quando celebramos a Eucaristia, apresentamos ali cada um de nós. E a parte mais surpreendente, o porquê se chama comunhão, não é só comunhão com o Cristo. Se que o que o Cristo transforma em seu corpo e sangue é um pouquinho de cada um de nós, de certa forma, quando comungamos, nós recebemos um pouquinho de cada um de nós também. Aí dá para entender o porquê que a igreja ensina que quem não quer ter comunhão com o seu irmão não pode comungar. O porquê que São João, na sua carta, diz que quem ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Quando nós comungamos, nós estamos em comunhão, sim, não só com Deus, mas em comunhão com o próximo.
E é isso que buscamos, na verdade, como conversão no tempo da Quaresma. Não só um aproximar-se de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, mas aprender a nos aproximar dos nossos irmãos, superar nosso egoísmo, nosso orgulho, superar a nossa indiferença, que nós possamos, a partir da missa de hoje, receber esse impulso, sim, para buscar a vida de comunhão, de diálogo, comunhão com Deus e com o próximo, e que essa Quaresma seja um grande momento, sim, de renovação, não só da comunhão com Deus, mas da fraternidade, para que possamos, na Páscoa, chegar plenamente renovados como filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.